Hoje eu quero compartilhar com vocês uma aquisição que eu fiz, que também serve de recomendação para quem curtir e quiser comprar também. É um jogo que na verdade pode ser considerado um brinquedo e pode ser muito útil para professores, pessoas que trabalham com teatro, com escrita, com criatividade, roteirista, gente que quer solucionar problemas de formas diferentes. E basicamente é o Rory Story Cube. Então, os cubos de história de Rory, ou os dados de Rory, tanto faz. E o que é isso? Uma caixinha, né? Quando você abre ela, tem um manualzinho aqui de instruções, que vai dar umas 3 dicas de como utilizar, de como brincar. Mas olha que legal, gente. São 9 dados. Esses dados, eles têm imagens. E essas imagens são aleatórias, né? E tem várias. Então, você pega aqui um dado aqui, ó. Você vai ter símbolos diferentes, imagens diferentes. E essas imagens a gente pode usar para construir histórias, tá? Para brincar, para imaginar soluções de problemas, criações literárias, criações teatrais. Você pode se inspirar nos dados e etc. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma história utilizando esses dados. Então, basicamente, primeiro eu vou jogar 3 dados para o começo da história, 3 dados para o meio da história e 3 dados para o final da história, que é a maneira que eles sugerem aqui, mas tem inúmeras outras maneiras de você utilizar. E você pode usar tanto com o seu grupo de teatro, na sua escola, com os seus alunos, como com os seus filhos em casa, tá? É livre. Vamos lá. Então vamos testar contar uma história improvisada aqui, utilizando esses 9 dados. Vou jogar 3 de cada vez, beleza? Então aqui os primeiros 3. Era uma vez um menino que gostava muito de ouvir músicas, mas ele gostava de ouvir músicas retrôs. E ao invés de pegar no Spotify, ele pegava em fitas cassetes que ficavam no porão da casa do vô dele. Ele pegava essas fitas e ficava horas ouvindo música dos anos 50, 60, 70. Então, um dia, ele ouviu uma música que era sobre uma ovelha. Mas não era qualquer ovelha. Essa música, ela falava sobre uma ovelha que era infeliz. Uma ovelha que era uma ovelha diferente das outras e por isso ela era uma ovelha frustrada, porque ela não se sentia bem. Então, ele percebeu com isso que o ritmo dele era um ritmo diferente do mundo. Ele sentiu como se ele fosse aquela ovelha, meio deslocado. Enquanto o mundo andava muito rápido, ele na verdade gostava de ficar ali, ouvindo suas músicas cassete, contando histórias do passado, de um ritmo diferente, sem com essa loucura cotidiana que a gente vive. Então uma ideia apareceu na cabeça dele, atingiu a cabeça dele como se fosse um raio. Ele decidiu que ele ia viver como se... Ele decidiu que ele ia viver como se ele estivesse ainda no passado. Ele ia negar tudo que existia de tecnologia. Então ele foi conversar com a família dele e ele falou: olha, pai, mãe, eu tô cansado da vida moderna, eu vou me isolar numa caverna onde não tenha nenhuma tecnologia e eu só vou viver com o fogo, plantar meu próprio alimento e comer os peixes que eu pescar e que eu encontrar por aí. Os pais dele, naturalmente, ficaram muito assustados e disseram para ele o seguinte, disseram assim: filho, mas lembre-se da história da Branca de Neve, comer uma maçã envenenada, e se por um acaso você comer plantas envenenadas, você não está preparado para isso. E ele disse: pai, a chave está no nosso coração. A gente é humano, a gente já passou por isso várias vezes e eu acho que eu posso passar também. Então, ele pegou um ábaco, que é um instrumento de matemática muito antigo para fazer contas, calculou tudo o que ele precisava e embarcou na sua jornada distante da tecnologia e da família. Até hoje não se sabe o que aconteceu com ele. Bom, esse foi o experimento, e como todo experimento, algumas coisas saem legais, algumas coisas saem meio estranhas, mas eu quis mostrar para vocês como simplesmente a atitude de jogar um dado, que tem figuras aleatórias, faz com que a gente, num exercício de associação, tenha que justificar a entrada daquele elemento diferente na nossa história. E enquanto exercício imaginativo, exercício de criatividade, ele é muito válido, muito potente. Não necessariamente para criar as melhores histórias, não é disso que se trata. A gente não usa os dados para a gente falar assim: nossa, eu vou criar o roteiro, o romance, o livro da minha vida. É simplesmente para a gente exercitar a nossa capacidade de criação a partir da aleatoriedade. E também pode ser usado para várias finalidades.
educativas, até mesmo empresariais, em treinamentos. Eu com certeza vou usar esses dados nas próximas turmas de improvisação, nas próximas turmas dos cursos de escrita. Aliás, quero aproveitar para convidar vocês, estou com inscrição aberta para as próximas turmas aí de fevereiro, ou dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, daqui para frente. Beleza? Você não precisa necessariamente comprar os dados de Rory para você utilizar esse elemento da aleatoriedade. Você pode fazer o mesmo exercício que eu fiz, sorteando páginas de livro, pegando álbuns de fotos antigos, imagens sorteadas na internet. A gente pode brincar com a aleatoriedade entrando nas nossas histórias e construir uma dramaturgia do acaso, brincando com a nossa criatividade, jogando com ela. Obrigado por você ter assistido, recomendo esse vídeo para outras pessoas, marca algum professor, alguém que curte teatro, que fala assim, ó, esses dados são legais, são divertidos, e se vocês quiserem, peçam aí, porque eu posso ensinar outros exercícios de dramaturgia do acaso, seja usando os dados de Rory ou não. Para quem ficou interessado, eles estão à venda na Galápagos Jogos pelo valor de R$50. Pelo acabamento do dado, para a maneira como ele é feito, assim, com carinho, um jogo super premiado, tem várias premiações internacionais, eu acho que vale a pena. Beleza, gente? Até a próxima!